Olá, meu nome é Giovana Miranda, sou estudante do curso de Pedagogia da Universidade São Judas Tadeu. Faço o curso de Pedagogia no período noturno, na unidade Moca. Sou participante do projeto LEJA da Universidade São Judas. Tenho como coordenação do estágio Cíntia Pichini e Cristiane Simões, que são as minhas coordenadoras de estágio. E eu vou falar aqui referente ao EJA. O tema que eu vou tratar vai ser matemática, Eu vou trazer aqui para possíveis futuros, professores, docentes que vão estar atuando, na educação de jovens e adultos. Esse referencial que eu vou trazer aqui é com base na Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, eu vou trazer aqui algumas questões de quais são as importâncias, sobre ensino da matemática e sobre aprender a matemática e alguns pontos principais que o docente precisa tratar para ensinar esses alunos, que ele vai lecionar. E eu vou trazer aqui alguns conteúdos do terceiro ano, que eu acho que é onde abrange mais diversos temas da matemática, algumas temáticas específicas. E eu vou tratar aqui para vocês vários pontos até a gente chegar no nosso foco, que seria o que desenvolver na aprendizagem desses alunos, Bom, eu trago aqui da BNCC o item 4.2, Vocês podem encontrar esse item na página 265 da BNCC, que é o que o professor ele deve saber primeiramente, as competências específicas da matemática para o ensino fundamental. Então, eu vou tratar aqui sobre as competências específicas do... eu vou dar uma resumida aqui para não ficar muito extenso. E revisão das unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Esse item é o item 4.2.1.1. Vocês vão encontrar na página 276 da BNCC, que são as unidades temáticas. Quais são os objetos de conhecimento e as habilidades que eu vou tratar também. Então, vamos lá sobre o primeiro item. O que o docente ele precisa saber primeiro quando ele vai ensinar matemática? Ele precisa saber quais são as competências específicas da matemática para o ensino fundamental. Por que ele precisa saber isso? Ele vai estar numa turma, digamos que ele está numa turma de EJA, de idades diferentes, em que ele precisa tratar os conhecimentos da matemática. Então, ele precisa saber quais são as competências específicas para ele poder elaborar um plano de aula, pertinente para desenvolver essas competências. Então, enfatizar também o motivo da importância da matemática. A matemática ela é importante na contagem, na medição de objetos, nas grandezas, nas técnicas de cálculo com os números, A matemática, ela cria sistemas abstratos que organizam e interrelacionam os fenômenos do espaço, do movimento, das formas e dos números. No ensino fundamental, estuda-se tudo isso por meio de vários campos. Existe o campo da aritmética, da álgebra, da geometria, estatísticas e probabilidades. Então, o professor ele precisa saber, primeiramente, a existência dessas questões para ele poder trabalhar um plano de aula, para ele poder elaborar e tudo mais. Ele precisa, primeiramente, fazer o trabalho de reconhecimento da turma, Ele precisa identificar quais são os conhecimentos prévios que aquela turma já tem, já possui, O que eles já sabem? Eles já sabem os números naturais? Eles já sabem fazer conta de adição, de subtração? Não sei. Então, ele precisa fazer esse trabalho, de identificação dos conhecimentos prévios para ele poder trabalhar nas outras temáticas. E qual que quais são, os objetivos? O que o docente precisa garantir que esses alunos realmente saiam de lá aprendendo? Então, eu trouxe aqui, o aluno ele precisa saber relacionar, ele precisa observar
as questões empíricas do mundo real, das representações, das figuras, dos esquemas. Ele precisa saber resolver os problemas, aplicar conceitos, procedimentos para poder obter resultados, soluções, seguindo os contextos das situações. Então, por que ele precisa aprender matemática? A matemática, ela está presente na nossa vida. E ele precisa apresentar para esses alunos aonde a matemática está inserida no dia a dia deles. E qual que é a importância? Por que eles precisam aprender a matemática? Tem muitas pessoas que elas têm uma certa relação com a matemática um pouco negativa, né? Talvez porque já na escola, né, dos anos anteriores, algumas metodologias de alguns professores e algumas dificuldades para quando você está aprendendo, né? É por isso que é importante, já desde o ensino infantil, que se trabalhe a matemática com outras questões mais lúdicas, né, objetos lúdicos, atividades diferenciadas, para que aquele aluno já fique mais próximo, né, não tenha uma estranheza tão grande da matemática, dos números, das operações, enfim. Então, o professor ele precisa ter essa questão na mente, de do que ele precisa garantir de aprendizagem para esse aluno. O ensino fundamental, ele tem o compromisso de desenvolver o letramento matemático, que é a capacidade de interpretação, de poder explicar, de poder entender, de poder trabalhar, de poder solucionar uma questão, um problema, né? Da pessoa poder ir ao mercado, como por exemplo, um bom exemplo que o professor ele pode dar até numa turma de EJA. Você quer comprar 100 gramas, 200 gramas de queijo mussarela, né? Então, você vai ver o preço, porque você tem em suas mãos apenas R$10. E o que seria R$10? O que esse dinheiro representa? É muito? É pouco? Dá para mim comprar? 100 gramas de mussarela tá R$3. Então, ele precisa saber que se 100 gramas é R$3, 200 gramas vai ser o dobro. Então, portanto, R$6. Então, ele precisa trabalhar todos esses contextos, essas questões com esses alunos, que são questões que estão próximas da realidade dele, né? Então, essa é a importância do letramento matemático. É algo que durante a vida, isso vai se apresentando nos momentos que se torna algo natural, né? Aí eu trouxe aqui também além de ter o compromisso com o letramento matemático, ele precisa ter o compromisso também com os processos matemáticos, que é exatamente isso que eu falei, de saber fazer a conta de adição, subtração, multiplicação, divisão e como fazer essas contas, qual o processo. E não somente isso, né? A gente trabalha sobre outras questões matemáticas, como tabelas, como porcentagem, só que essas são questões um pouco mais avançadas, mas o principal que a gente usa, como fazer um cálculo mental, como fazer um cálculo escrito e como poder relacionar isso de uma forma que fique simples e que não fique complicada, nem tão complexa na mente da pessoa, para que ela não acabe desistindo, né? Porque quando você está dando aula numa turma de EJA, você tem que levar os contextos das vidas pessoais, né, daqueles alunos, né, de que muitos têm família, muitos trabalham, enfim. Então, é tudo muito complicado. Então, a gente precisa sempre trabalhar de uma forma com que ele realmente entenda o motivo, a importância, onde que ele vai aprender e desenvolver todas essas questões. Aí, eu coloquei aqui os campos específicos, né, que eu tinha, os componentes específicos que eu tinha tratado aqui no começo do vídeo. São 8 ao total. Eu vou trazer, assim, mais ou menos por cima o que cada um fala, né? Isso é importante que o professor, ele precisa, sim, saber isso, para ele poder desenvolver com a turma, né, nos planos de aula que ele for elaborar e nos conteúdos que ele for tratar. Então, trouxe aqui, ó, reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas em resolver, solucionar problemas científicos, enfim, que é justamente o que eu acabei de falar, né? A matemática, ela existe e ela é uma ciência humana, é algo que nós utilizamos, que várias pessoas, várias culturas, várias sociedades trataram, desenvolveram, trouxeram, ampliaram, estudaram para resolver as questões que existem na nossa vida, né? Questões científicas, questões
de problemas, para a gente poder ter formas de desenvolver, formas de solucionar. E a matemática, ela conversa não só com a matemática pura, mas também com a química, com a física. E isso a gente vai aprendendo aos poucos, né? Porque a matemática é cálculo, é raciocínio lógico. Então ela está interligada com outras questões da nossa vida. Então ele precisa também trazer, enfatizar essa questão. O 2, né? O item 2. Desenvolver raciocínio lógico, investigar e reconhecer. Que é o que eu trouxe no item 1. Desenvolver o raciocínio lógico. A matemática tem a importância disso, né? Da pessoa poder olhar aquele número e identificar que número que é e como ela pode fazer uma conta, né? Com as 4 operações ou utilizar uma das 4 operações, enfim. O 3. Compreender relação entre conceito e procedimento dos diferentes campos matemáticos. Então, ele precisa entender o que aquele conceito diz, né? E qual que é o procedimento de chegar? A adição você junta, né? Você junta um número com outro número e tem um número maior. Tá, como que faz isso? Né? Basicamente isso. 4. Fazer observações sistemáticas dos aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais. Também, novamente, trazendo a questão da prática social, daquela questão da existência, né? De quais são os sistemas, né? De como isso está sistematizado. 5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas para resolver os problemas. Então, assim, nós estamos deparados com diversos problemas no nosso dia a dia, né? Diversos problemas que a gente precisa fazer, às vezes uma conta, como eu dei o exemplo do mercado, você tem um valor X e você pode gastar tanto, então para isso você tem que ver os valores dos produtos, fazer as somas de quanto cada item vale para você, enfim, são exemplos que a gente pode trazer. E como que a gente vai, quais os processos e quais ferramentas que a gente pode resolver esses problemas, né? São as contas, né, que a gente conhece já, das operações básicas escritas, a gente pode utilizar o que? Calculadora. Existem vários métodos, várias ferramentas que nos facilitam para isso. Então, primeiro ele precisa ter o reconhecimento dos números, depois ele precisa ter o reconhecimento das operações, passo a passo, uma por uma, para ele poder entender aquilo como um processo comum e natural e não tão complexo. Número 6. Enfrentar situações, problemas do cotidiano. Sabendo expressar suas respectivas respostas através de gráficos, tabelas, enfim. Foi o que eu tinha dito também um pouco atrás no vídeo. Ele precisa, ele vai lidar, o aluno, a pessoa, o ser humano, vai lidar com diversas situações, problemas no dia a dia. De repente, no mercado de trabalho, vão solicitar a ele que faça um cálculo de porcentagem de quantas, um exemplo aqui que ele trabalha numa seguradora, quantas placas entraram nesse mês, e ele precisa saber lidar com aquela situação e enfrentar essas situações para poder saber explicar, saber fazer desenvolver, né, a questão de resolver aquele problema, de saber explicar, né? Ele pode explicar aquilo através de porcentagem do número simples, ele pode saber explicar através de gráficos, de tabelas, de formas que ele consiga expressar a resposta e o entendimento que ele tem daquele assunto. 7. Desenvolver projetos sustentáveis. E o 8. Interagir com os demais e cooperar. São questões mesmo de inter-relação social entre um com o outro, né? Bom, com base em tudo isso, na página 276 que eu tinha citado, que fala das unidades temáticas, objetos de conhecimentos e habilidades, a gente vai tratar aqui sobre retomar as vivências do cotidiano com os números, formas e espaços, algoritmos das chamadas 4 operações, habilidades de efetuar os cálculos mentais, fazer estimativas e temas, e também usar, como eu falei, as ferramentas, calculadora ou os próprios procedimentos comuns de cálculo. Então, o item 2, trabalhar a compreensão e a apreensão dos significados dos objetos matemáticos. É aquilo que eu falei. Então, o professor ele vai começar aqui a trabalhar as questões das habilidades, né? Então ele vai identificar, vai fazer aquele trabalho de reconhecimento da turma os conhecimentos prévios. Depois disso ele vai retomar quais são as vivências, quais são as situações que impactam eles no dia a dia, que eles acabam não conseguindo desenvolver alguma resposta, algum raciocínio lógico. E ele vai apresentar, né, os números naturais,
ele vai apresentar como se faz uma soma, como se faz uma subtração, né, que seria o mais e o menos. E aí, depois disso, como multiplicar, quais os métodos e o que é multiplicar? É dobrar? É replicar? É dividir? O que é? Né? E assim ele vai desenvolvendo com aquela turma todo esse conhecimento. E ele vai apresentando as primeiras ferramentas, que é a escrita com raciocínio mental. Então, o aluno vai ter a capacidade de desenvolver na escrita o procedimento do cálculo e entender, e, consequentemente, trabalhando também mentalmente, para posteriormente ele conseguir desenvolver aquilo com facilidade na calculadora, porque é um método, uma ferramenta rápida no nosso dia a dia, né? E assim, só para a gente finalizar, eu trouxe aqui alguns itens do terceiro ano, como eu tinha dito, que são importantes de se trabalhar, né, na questão da aprendizagem, os números. Dentro do campo do tema números, a gente trabalha a leitura e escrita, compreensão e coordenação dos números naturais das 4 ordens, que foi o que eu falei. Compreensão, composição e decomposição dos números naturais, a adição, a subtração, multiplicação, os procedimentos de cálculos mental e escrito com os números naturais, a adição e subtração, probleminhas de subtração, de adição que precisam ser trabalhados, coisas comuns, né, que estão presentes no dia a dia desses alunos. Poder também trabalhar a comparação, juntar, separar, retirar, acrescentar, completar, problemas de multiplicação e divisão com posterior, significados de metade, de terça parte, de quarta parte, quinta, décima parte, né? De entender os pedaços, né? Do que isso significa. Trabalhar também a questão da álgebra, que são a identificação e descrição de regularidades em sequências numéricas recursivas, relação da igualdade e a geometria, né? Trabalhar a questão das figuras geométricas, do cubo, do bloco, do retângulo, da pirâmide, coisas que a gente pode trabalhar, que o professor ele pode trazer para esses alunos com objetos comuns. Trabalha a lousa, qual é o formato? Uma porta, uma janela, um cone, literalmente um cone que a gente encontra nas ruas. Então, eu trouxe também aqui a questão das habilidades, né? É importante que ele saiba desenvolver essas habilidades conforme, né, todo esse procedimento. Aí a gente tem até alguns códigos, né? Um exemplo de código é EF03MA04, né, que é o ensino fundamental, terceiro ano, né, que é o exemplo que eu trouxe. Que aí um exemplo que eles falam que é estabelecer relação entre números naturais e pontos de retas numéricas. Então aqui são várias habilidades que o professor ele vai trabalhar, desenvolver nesses alunos, né? E principalmente um professor ele precisa entender que quando ele está dando aula, tanto numa turma de EJA quanto numa turma de fundamental do ensino, né, do terceiro ano, ele tem que trabalhar esses mesmos pontos de conhecimento. Óbvio que numa turma de EJA, ele vai ter que trabalhar isso com mais rapidez, né? E ele precisa entender a questão social, a questão da vida, do tempo desses alunos e também que é um tempo menor que ele vai ensinar. Então ele precisa trazer para próximo esses alunos, trazer a matemática, não somente a matemática, mas também como outras disciplinas, mais próximo da realidade, para que aquilo se torne algo mais simples de se entender. Bom, gente, muito obrigada. Espero que com esse vídeo vocês consigam ter a reflexão de qual a importância do ensino da matemática numa turma de EJA, que é de jovens e adultos com idades diferentes, como trabalhar, né? E os principais assuntos que se devem ser tratados, que devem ser trabalhados, né? Desenvolvidos na aprendizagem desses alunos. Bom, gente, muito obrigado pela atenção. Um beijo.